carros raríssimos que pouca gente conhece, é o que eu vou mostrar para você hoje. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Você tem um carro antigo, fabricado antes de 1994 até 94, sendo raríssimo ou não, você pode colocar a placa preta de coleção nele, mesmo ele sendo 94, modelo 95. Para isso eu apresento a vocês a Garage 84. Entre em contato lá com o meu amigo Léo e ele vai fornecer para você o certificado em apenas 24 horas. Lembrando também que tem vistoria presencial ali em São Paulo, região metropolitana, inclusive o meu Santana 94 foi feito certificado lá com eles, então eu recomendo muito o serviço deles. Se você tem interesse em colocar a placa preta de coleção no seu carro, que valoriza o veículo também, não perca mais tempo e entre em contato com o meu amigo Léo, tá certo? Olha só, carros raríssimos que pouca gente viu, né? A Fiat 147 Picape, por exemplo, foi lançada em 1978, tornando-se a primeira picape leve derivada de um carro de passeio fabricado no Brasil. Posteriormente, em 1980, a Fiat lançou a City, picape realmente feita para um uso mais prático, com a caçamba mais longa, tampa de abertura convencional e nova frente. Com isso, a picape Fiat, que era o modelo mais simples, ganhou também a caçamba alongada. A gente tem aquela saboneteira com a porta traseira que abre assim, são as primeiras, né? Não era prático, do ponto de vista prático, essas mais novas com a caçamba maior, era muito melhor do ponto de vista comercial para levar mais carga, mas essa caçamba curta, que chamam de saboneteira por aí, ela é muito valorizada hoje em dia, né? Uma diferença é que no caso da City, ela já tinha a frente baixa, conhecida como frente Europa, usada a partir de 1980, e essa mudança ocorreu durante o ano de 1980, e a picape Fiat continuou com a frente alta. Nós podemos ver isso claramente no comercial da época. Era uma vez duas irmãs, a picape Fiat e a picape City. No verão, enquanto uma ficou carregando 570 quilos para lá e para cá, a outra foi se divertir na praia. Aí chegou o inverno. A que trabalhou, continuou trabalhando, sempre fazendo economia. E a que se divertiu, continuou se divertindo. Picape Fiat e picape City. Enquanto uma trabalha, a outra se diverte. A picape City ficou em produção até 1987, quando foi substituída pela Fiorino picape. Mas a Fiat Fiorino, na verdade, já existia na linha Fiat desde 1981, com a mesma base da perua Panorama e somente na versão furgão. Com o sucesso comercial do modelo, para a linha 1982 chegavam as versões Vetrato, com vidros laterais e espaço para carga, o Combinato, que além dos vidros já citados, possuía também bancos laterais, e o Setejorn, que possuía bancos traseiros de carro de passeio, vidros laterais e um ótimo porta-malas. Aliás, essa versão Setejorn era uma ótima opção para trabalho e lazer, pois tinha as dimensões da versão furgão e o acabamento esmerado, derivado da linha 147 mais luxuosa. Mesmo assim, essas versões mais diferentes não fizeram sucesso e com o tempo deixaram de existir em catálogo, onde o modelo foi batizado apenas como Fiorino. Esses diferenciais, como vidros laterais e bancos também, passaram a ser opcionais. De qualquer maneira, qualquer modelo dessas primeiras Fiorinos são raras, inclusive a fechada. Vale lembrar também que a Fiat Fiorino está em produção até os dias de hoje. Aliás, ainda nessa onda de furgões, nós notamos que essas Fiorinos aí daquela época, elas tinham propostas bem parecidas com a que teve a Doblò, o Fiat Doblò, que foi lançado por aqui em novembro de 2001. Inclusive, eu fiz um vídeo específico falando sobre o lançamento da Fiat Doblò e a estratégia muito criativa e diferente de marketing adotada pela Fiat, sob a direção ali do Murilo Moreno. Tem um vídeo sobre isso, é aquele vídeo onde tá com o título O Dia que Silvio Santos Enganou a Fiat ao Vivo. Esse vídeo eu conto lá os bastidores da Casa dos Artistas daquela época, tá bem bacana realmente. Eu vi uma entrevista inclusive do próprio Murilo Moreno, que foi um dos criadores da campanha, dizendo que eles acreditavam que no Brasil teria mais sucesso o modelo EX da Doblò, que tinha aquela porta comum, a porta traseira comum que abria para cima, como numa SW, numa Wagon aí normal. Porém, o que aconteceu foi exatamente o contrário. A
versão com aquela porta que abria assim fez muito mais sucesso do que a versão que eles achavam que teria mais êxito, né? E o resultado foi que essa versão da Doblô com a porta que abre para cima é rara de se ver hoje em dia, difícil ver. A grande maioria que nós vemos realmente são o modelo com a porta que abre em duas, né? É a configuração que se tornou predominante, tornando essa Doblô EX um modelo também muito raro e que muita gente até nem sabe que existiu. Meus amigos, o Volkswagen Logos, lançado em 1993, era uma tentativa da Volkswagen de superar o fracasso que foi o Volkswagen Apollo. Dessa vez, ela tentou diferenciar um pouco mais o seu sedã da linha Escort, porque o Logos ele usava a base Ford, né? E assim foi feito. As versões CL mais simples saíam de série com motor CHT 1.6, tá? Motor Ford. O motor AP 1.8 era opcional no modelo CL. Já na versão GL, que era intermediário, o AP 1.8 era de série, e na GLS tinha o AP 2000. Na linha 1994, a Volkswagen encurtou em 14% o diferencial de todas as versões, e no lugar do CHT colocaram o motor AP 1.6. Então, a partir da linha 94, o motor AP 1.6 se faz presente de série no Logos CL, o que torna o Logos CL CHT uma exclusividade do ano 93, o ano de lançamento do carro aqui no Brasil. Então é uma configuração rara e não muito desejada, porque o motor AP dá um desempenho melhor para o carro, mas claro, eu reconheço que o motor CHT tem os seus méritos e também tem os seus fãs. De certa forma, então, muita gente nem sabe que existiu o Logos com o motor CHT, porque no caso do Apollo, todas as versões, desde o mais simples, que era o GL, até o GLS, eles saíam com motor 1.8, era o mesmo motor, independentemente de ser o mais simples ou o mais completo. No caso do Verona da Ford, o modelo LX, que era o mais simples, saía com motor CHT 1.6, já o modelo GLX saía com motor AP 1.8. Então no Logos saiu sim com motor CHT 1.6. Já não é o caso do Pointer, né? O Pointer não, ele saiu já de série com motor AP desde as versões mais simples. Então fica essa curiosidade também, o Logos CL 1.6 CHT. Eu falei aqui num vídeo recente aí sobre o fim da Autolatina e como a Ford buscou se diferenciar daquela imagem da antiga parceria com a Volkswagen. Para isso, ela trouxe na linha 97 a nova geração do Escort, aqueles com motores Zetec, ficaram conhecidos como sapão. Na verdade, eu costumo dizer também que o Escort 97 é o primeiro Escort de fato com motor de Escort. Se tratando de Escort brasileiro, o Escort 97 foi o primeiro a trazer um motor puramente Ford. Por que digo isso? Porque o Escort foi lançado aqui no Brasil lá em 83 e naquela época ele usava um motor CHT, que não é um motor de origem Ford, é um motor de origem Renault, um projeto lá da Willys que saiu no Corcel e foi evoluindo até virar o CHT. Depois, em 89, com a Autolatina, parceria com a Volks, a linha Escort foi equipada com motor AP 1.8. Então, motor origem Willys, depois origem Volkswagen, né? Só em 97, então, chega o Escort puro, o Escort com motor Zetec, e talvez até por isso eles tenham abandonado o nome de Verona na versão sedã. A partir da linha 97, o Verona vira Escort sedã. Na verdade, eles não diziam bem isso, eles tratavam como se fosse um novo carro. Então, o Verona sai de linha em 96 com motor AP e em 97 surge o Escort sedã, que foi produzido apenas em 97 e 98 nas versões GL e GLX, ambas equipadas com motor Zetec 1.8 e 16 válvulas, que rendia 115 cavalos. O Escort sedã ficou em produção até o fim de 1998, quando ele disse adeus ao mercado nacional, deixando seus irmãos, o Escort hatch e a perua, sozinhos em linha até 2003, quando de fato todos os modelos da linha Escort saíram e entrou o Focus no lugar. Olha só, falar de Santana aqui no canal é chovendo molhado, mas sempre tem algo mais a acrescentar. Se for para falar de versão que pouca gente viu, bom, nós temos catálogos aqui da linha Santana 99. Naquela época, muitas inovações foram feitas, ou nem tanto assim. Ele perdeu o quebra-vento das portas, já era a tempo, inclusive, né? E também ganhou novas lanternas traseiras, novos para-choques, novo painel, enfim, ele ficou
mais renovado. Uma curiosidade que pouca gente sabe, né? A partir de 99, o câmbio automático deixa de ser oferecido no Santana, porque o câmbio automático que eles tinham ali para acoplar no motor AP longitudinal era um câmbio já velho, defasado, câmbio de 3 marchas. Então eles abandonaram, né? Não era viável para eles desenvolver um novo câmbio para um projeto já velho. Tanto é que não existe também nenhum modelo da linha Gol até 2007, né, ali, com câmbio automático. O câmbio automático só foi surgir no Gol G5 e nem era automático, era aquele câmbio iMotion que era um automatizado. Mas na verdade não é nem isso, não. Estou falando do Santana Exclusive, que era o mais completo, e ele tinha inclusive a opção de teto solar de vidro dessa vez. Mas veja bem, é difícil você ver o Santana Exclusive com teto solar. Era um opcional que era caro, então você vê um Santana 99, 2000 Exclusive com teto solar e todos os opcionais que eram disponíveis, realmente é algo raro. É um carro que pouca gente conhece, digamos assim, porque a partir da linha 2001, 2002, 2003, o Santana foi ficando cada vez mais empobrecido. Um fato que talvez explique existirem poucos Santanas completos é que em 1999, o valor que você gastaria para comprar um Santana com todos os opcionais, você poderia optar por outros carros mais modernos da mesma categoria, como o Honda Civic, Toyota Corolla, o próprio Chevrolet Vectra, Ford Mondeo, entre muitos outros aí importados. Então não fazia muito sentido. A grande maioria do Santana, a partir dessa época, passou a ser as versões mais básicas, frota, táxi e tudo mais. Então o modelo exclusivo com teto e tudo mais, recheadão, é difícil de ver realmente. Quando a Fiat lançou o Palio em 1996 aqui no Brasil, a ideia era até aposentar o Uno Mille, o bom e velho Uno. Eles até cogitaram fazer uma versão de despedida com o modelo SX, lançado na linha 97. Mas aconteceu que tanto o Palio quanto o Uno continuaram vendendo muito bem, traziam bons números de venda para a Fiat, tornando ali uma dupla dinâmica que conseguia trazer bons resultados. Eles até ensaiaram fazer a despedida do Uno na versão SX Yang, lançada em 97. Essa versão trazia alguns itens interessantes em relação ao SX comum, como o revestimento exclusivo nos bancos e forros de porta, painel de instrumentos diferenciado com fundo branco e termômetro de temperatura, o tabelier cinza, para-choques cinza, vidros verdes, limpador e desembaçador do vidro traseiro, janelas basculantes. Ele tinha, as marcas nessa época gostavam de encher linguiça nos opcionais, né? Então volante espumado, essas coisas eram colocadas para dar aquela sensação de que o carro era bem equipado. Mas o SX Yang, ele foi até feito para ser uma série de despedida, mas acabou que isso não aconteceu, né? Ele seguiu nos anos seguintes vendendo muito bem e não foi encerrada a produção do Uno nesse ano, do Uno Mille. Mas o SX Yang, ele tinha na época algumas opções de adesivos muito curiosas, né? A mais comum quando a gente vê um Yang é o adesivo pequeno na lateral. Inclusive meu amigo Matheus Alves aí, um abraço a ele, a mãe dele, né, na época teve um roxo, né, um Uno desse. Curioso que o Yang, todos eles eram 2 portas, não existia o Yang com 4 portas. Mas tinha uma opção de concessionária que era um adesivo gigante que pegava a lateral inteira do carro. Eu acho que muito difícil que exista um Uno Mille Yang ainda preservando esse adesivo de fábrica, porque chamava muita atenção e provavelmente se algum carro saiu com esse adesivo, já deve ter sido removido, né, logo depois, inclusive. Mas o fato é que o Mille Yang, ele trazia um pacote de acessórios bem interessante, bem razoável, e é curioso, esses adesivos coloco aqui então, porque esse Uno Yang, pouca gente sabe que ele tinha essa opção desse adesivo gigante, né? Até pode ser que você conheça a versão Yang, mas o adesivo gigante já é uma coisa que pouca gente conhece e pouquíssima gente viu ao vivo. Olha, na Copa do Mundo de 1998 não teve Gol Copa não, mas teve Corsa Champ, é isso mesmo. Inclusive a série Champ foi além do Corsa. A picape Corsa e a S10 também tiveram essa série especial para a Copa de 98 na França. A decoração era simples, com pintura verde escura e adesivos que identificavam a versão nas laterais. Também vinham com rodas de liga leve. E era comum também que, com o passar do tempo, esses carros acabavam perdendo o adesivo, né, que identificava
identificava a versão. Então, acabam passando despercebido. No caso, a picape vinha com motor 1.6, o bom motor 1.6. O modelo hatch, que podia ser 4 ou 2 portas, vinha com motor 1.0, o motorzinho 1000. E no caso da S10, o motor usado era a 2.2. Não tinha grandes diferenças em relação ao modelo comum, era mais a cor, o adesivo e uma firulinha aqui, outra ali, roda de liga leve, né? Mas no geral não havia muita diferença, o que torna difícil você identificar se o carro tiver descaracterizado, tá certo? Mas são modelos raros que nós gostamos de reviver e relembrar. E se você quer reviver e relembrar os bons e velhos tempos a bordo de um Fusca, quem aí não teve um Fusca, né? Tô fazendo nesse vídeo o pré-lançamento da segunda ação entre amigos do canal PL. Um Fuscão 1500, ano 1971, azul diamante, uma cor maravilhosa, uma das cores mais bonitas da linha Fusca, na minha opinião, porque a partir do segundo semestre de 1970 você tem a segunda série, que aí se divide em dois os modelos do Fusca. Ele passa a ser o 1300 Standard, conhecido como canela seca, e o Fuscão 1500, que na minha opinião, sinceramente, é um dos melhores Fuscas já feitos. É uma versão muito legal, principalmente de 70 até 72, que é o Fusca 1500 clássico, né? Olho de boi, o farol olho de boi, painel com jacarandá, meu, uma versão maravilhosa. Eu, apesar de ter o 69, fiz questão de adquirir esse modelo 71, porque é muito charmoso esse modelo, e ainda mais nessa cor azul diamante. Então é o carro que estou disponibilizando para vocês na próxima ação. Como participar? O link está na descrição desse vídeo. Frete grátis para todo o Brasil, a ação já está correndo, você pode concorrer a partir de R$ 1,29. Mais uma vez, frete grátis para todo o Brasil, e o carro vai já com o certificado da placa preta, porque a placa preta vai ser colocada no ato da transferência, porque não adianta eu colocar a placa preta agora, porque mudou a regra agora da placa preta, né? Quando você transfere o carro, mesmo que ele tiver com a placa preta, você tem que fazer toda uma série de procedimentos. Então, para facilitar para o ganhador, quando nós lá sortearmos, né, quando nós descobrirmos quem vai ser, quem será de fato o ganhador, a gente vai já entregar o carro com o certificado da placa preta emitido lá pelo meu amigo Léo, né, da Garagem 84. Então isso aí não vai ter custo para o ganhador e também valoriza bem o carro. Carro maravilhoso, vocês estão vendo imagens, tem fotos dele também no site lá da ação, que eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Inclusive agora, semana vai ter vídeo mostrando esse Fuscão em detalhes, tá? Vou comparar inclusive com o 69, o 69 e o 71, o que muda de um para um, e vocês vão ver também o carro em detalhes, tá bom? Nessa semana, espero vocês, aguardo todos aqui no canal PL. Um grande abraço e até lá, tchau!